Vatigina tulisinesi suguna peransu fesetiu geoto do sulenesi sibusu nitorimuno nanda solenesi tinisu montimilnenta de sunamonunenta monsunanenta monsunenta de tinesa tinesunenta de tinesa tinesa tinesunenta de tinesa tinesunenta de tinesa tinesa tinesunenta monsunenta de tinesa 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 tinesunenta monsunenta 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 de tinesa tinesa Natoman sempre manjunal tinesa 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 tinesa. Acontece quando algo dentro dele se torna difícil demais de enfrentar. E essa é uma verdade que poucas pessoas compreendem. Muitas mulheres acreditam que a distância masculina é sempre um sinal de desinteresse, que o silêncio significa indiferença, que a ausência revela uma decisão já tomada. Mas a psique humana raramente é tal, simples, especialmente a masculina. Existem homens que se afastam porque não sentem nada, mas existem outros que se afastam justamente porque estão sentindo mais do que conseguem administrar. E vice-versa, isso é aí que imita um dos conflitos mais silenciosos da psicologia emocional. Porque nem todo homem foi ensinado a lidar com a intensidade dos próprios sentimentos. Muitos foram treinados para controlar, para racionalizar, para esconder, para suportar, mas não para sentir. E quando uma consciência desperta, faz força. Mai mundo forzia suzecha, ossa te soje 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 mundo forzia suzecha. Em mucos que ultrapassam aquilo que ele consegue organizar internamente, algo curioso acontece. Ele não se aproxima, ele recua. Não porque você perdeu valor, mas porque a experiência emocional começou a ameaçar a estrutura que ele construiu para sobreviver. Carl Jung observava que aquilo que não conseguimos integrar conscientemente tende a agir através do inconsciente. E o inconsciente raramente se manifesta de forma lógica. Ele aparece em comportamentos contraditórios, em afastamentos, repentinos, em silêncios inexplicáveis, em atitudes que parecem não fazer sentido nem mesmo para quem as pratica. Talvez você se tenha percebido isso. Havia proximidade, interesse, presença, algo parecia estar florescendo naturalmente. Então, sem aviso claro, ele mudou. As mensagens ficaram mais espacadas. O entusiasmo diminuiu. A disponibilidade desapareceu. E você começou a se perguntar: o que aconteceu? Eu fiz algo errado? Ele perdeu o interesse? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. O que aconteceu dentro dele? Porque existe uma enorme diferença entre perder o interesse e perder a sensação de controle. E muitos homens confundem essas duas experiências. Quanto mais uma mulher toca aspectos profundos da psique masculina, mais ela desperta conteúdos que estavam adormecidos. Inseguranças, medos, feridas antigas, necessidades emocionais negadas, partes vulneráveis que ele passou anos tentando esconder. A maioria dos homens consegue lidar facilmente com conexões superficiais. Elas não exigem transformação, não exigem exposição, não exigem verdade. Mas quando uma mulher desperta algo mais profundo, a situação muda completamente. Tive só pesareza mensafote na sua pulna de saúde. Eles se distraem. Ele se enxeriça faduda do soltar. Imagina alguém que passou a vida inteira acreditando que precisa ser forte o tempo todo, que aprendeu desde cedo que vulnerabilidade e fraqueza. E construiu uma identidade baseada em autocontrole e independência. Então surge uma consciência que começa a atravessar todas essas defesas. De repente ele pensa em você quando não deveria. Sente sua falta mais do que gostaria. Percebe sua influência emocional crescendo silenciosamente, e isso cria um conflito interno, porque uma parte dele deseja mergulhar nessa experiência, mas outra parte entra em estado de alerta. O ego percebe perigo, não perigo físico, mas psicológico. Perigo de depender, perigo de precisar, perigo de sentir. E quando isso acontece, o afastamento muitas vezes surge como uma tentativa inconsciente de restaurar equilíbrio. Não em um plano calculado, não em necessariamente manipulação, e autoproteção emocional, mesmo que ele não perceba.
Jung dizia que aquilo que permanece na sombra continua governando nossa vida até que seja trazido à consciência. E muitos homens carregam uma sombra emocional enorme, uma sombra formada por tudo aquilo que aprenderam a negar. Sensibilidade, carência, medo de rejeição, necessidade de conhecer, desejo de pertencimento. Quando você entra na vida dele e ativa essas dimensões esquecidas, algo começa a se mover dentro da psique. Mas nem sempre esse movimento é confortável, na verdade frequentemente o contrário. Porque o amor, ou mesmo uma forte ligação emocional, não apenas oferece prazer. Ele também expõe feridas, mostra inseguranças, revela dependências ocultas, escancara necessidades que estavam enterradas. E muitos homens não sabem como lidar com isso. Por fora aparece apenas distância. Por dentro pode existir uma verdadeira tempestade. O curioso é que quanto mais significativo você se torna emocionalmente, menos previsível ele pode parecer. Isso acontece porque ele não está reagindo apenas ao presente, ele está reagindo a toda a sua história emocional, a todas as experiências que moldaram sua relação com intimidade, a todas as vezes que foi rejeitado, abandonado, humilhado, ignorado ou emocionalmente ferido. A mulher vê o presente, mas o inconsciente masculino muitas vezes está revivendo o passado. E exatamente nesse ponto que surgem comportamentos aparentemente inexplicáveis. Ele sente vontade de se aproximar, mas algo o faz recuar. Ele sente saudade, mas permanece em silêncio. Ele pensa em você, mas evita demonstrar. Ele deseja conversa, mas cria distância. Não porque não sente, mas porque sente demais. E existe um detalhe ainda mais profundo. Um detalhe que poucas pessoas percebem. Às vezes, o homem não está se afastando de você. Ele está se afastando da versão de si mesmo que aparece quando está perto de você. Porque essa versão revela emoções que ele passou anos tentando esconder. E quanto mais poderosa é a concesso, mais difícil pode ser ignorar aquilo que ela desperta. E justamente aí que começa o verdadeiro mistério, porque o afastamento nem sempre nasce da ausência de sentimentos. Às vezes, ele nasce da luta desesperada para não ser dominado por eles. E nos próximos momentos, vamos explorar o que realmente acontece dentro da mente masculina quando essa batalha silenciosa começa a crescer. Existe um momento específico em que a distancia deixa de ser apenas um comportamento e se transforma em um sintoma. Há um sintoma de algo que está acontecendo profundamente dentro da psique masculina. E o mais intrigante é que esse processo quase nunca é consciente. Ele não acorda pela manhã e decide: vou me afastar porque estou emocionalmente confuso. E mesmo isso de vez a maioria dos homens sequer possui linguagem emocional suficiente para descrever aquilo que está acontecendo dentro deles. Eles sequer apenas sentem uma inquietação crescente, uma tensão difícil de explicar, uma necessidade estranha de criar espaço, a confiança. Mas o então sai sem próprio acesso, é possível quanto as boas comecam, porque, do lado de fora tudo parece simples. Ele está mais distante, menos disponível, mais silencioso. Mas dentro dele existe uma dinâmica muito mais complexa. Carl Jung observa que aquilo que possui poder sobre nós tende a despertar tanto fascínio quanto medo. E poucas experiências possuem tanto poder sobre um homem quanto uma consciência emocional que ele não consegue controlar. Enquanto o relacionamento permanece em uma zona confortável, ele sente segurança, ele sabe quem é, sabe como agir, sabe como manter a própria identidade. Mas quando o vínculo se aprofunda, algo muda. A presença da mulher deixa de ser apenas agradável. Ela começa a ocupar espaço psicológico. Ela passa a viver dentro dos pensamentos dele, dentro das suas emoções, dentro das suas projetos inconscientes. E isso pode ser profundamente perturbador, porque muitos homens foram condicionados a acreditar que independência significa não precisar de ninguém, que forca significa não depender emocionalmente, que maturidade significa manter absoluto controle sobre os próprios sentimentos. Então surge uma mulher que, sem perceber, desafia todas essas crenças, não através de palavras, mas através da experiência emocional que provoca. De repente, ele percebe: o suixana se a knessa te imagina me ajuda a adaptar isso.
De repente, ele percebe, que sua felicidade é afetada pela presença dela. Seu humor muda quando ela se afasta. Seu pensamento retorna repetidamente para as conversas que tiveram. Sua mente começa a imaginar possibilidades futuras e isso cria uma espécie de ruptura interna, porque uma parte dele aprecia esse concesso, mas outra parte a interpreta como uma ameaça. E a ameaça não é a mulher, a ameaça é a perda da antiga sensação de autonomia emocional. E por isso que muitos homens entram em um movimento paradoxal. Quanto bantiu que essa bani se hierarquiza mera, mesmo portanto a mulher se torna mais eles tentam provar para si mesmos que ainda estão no controle. E uma das maneiras mais comuns de fazer isso é através da distância, não porque desejam se afastar, mas porque desejam recuperar a sensação de domínio sobre si mesmos, e uma tentativa inconsciente de dizer eu ainda estou no comando, mesmo quando, no fundo, já não tem tanta certeza disso. Essa dinâmica se torna ainda mais intensa quando existe algo que Jung chamava de projeção da anima. A anima representa o aspecto feminino presente no inconsciente masculino. Quando um homem encontra uma mulher que desperta profundamente essa dimensão interior, ele não vê apenas a pessoa real diante dele. Ele passa a enxergar significados muito maiores. Sonhos, desejos, possibilidades, partes perdidas de si mesmo, esperanças antigas, feridas não resolvidas. Tudo começa a se projetar sobre o conceito. E isso cria uma intensidade emocional que muitas vezes o próprio homem não consegue compreender e sente que algo é diferente, mas não sabe explicar porquê. Sente uma atração que vai além da aparência, mas não encontra palavras para definir. Percebe uma ligação incomum, mas teme aquilo que ela pode significar. E então surge um comportamento extremamente comum. Ele começa a alternar aproximação e afastamento. Em um momento, parece profundamente interessado. No outro, parece distante. Em um dia, demonstra presença. No seguinte, desaparece emocionalmente. Para muitas mulheres, essa símbolo, ou selecal, parece incoerente, mas psicologicamente ela possui uma lógica, porque ele está dividido. Uma parte deseja avançar, outra deseja fugir. Uma parte quer se entregar, outra quer se proteger. Uma parte quer construir algo. Outro tem as consequências emocionais dessa construção. Esse conflito interno gera movimentos contraditórios, e quanto mais forte é o conceito, mais intenso pode ser esse padrão. O curioso é que muitos homens acreditam que o problema está na mulher. Pensam que talvez ela seta que são imensas e esta vez, intensas e mais difícil demais, mas frequentemente isso é apenas uma racionalização, uma tentativa do ego de encontrar explicações externas para um desconforto que nasce internamente, porque admitir a verdade exigiria encarar algo muito mais vulnerável. Admitir que aquela mulher tem impacto emocional, admitir que ela se tornou importante, admitir que a perda dela doeria, e para alguns homens essa possibilidade é assustadora, não porque sejam frios, mas porque conhecem a nefesso guio do matin soriu, avadidinami, própria capacidade de sofrer. Muitas vezes, homens emocionalmente reservados não são pessoas incapazes de sentir. São pessoas que aprenderam a temer a profundidade dos próprios sentimentos. Por trás da aparente indiferença, frequentemente existe uma enorme sensibilidade. Uma sensibilidade escondida, controlada, reprimida, protegida. Eles não demonstram porque acreditam que demonstrar os tornará vulneráveis. Mas o sentimento continua existindo, silenciosamente. E nesse ponto que muitas mulheres camacam a notar algo peculiar. Mesmo afastado, ele continua observando, continua acompanhando, continua aparecendo de maneiras sutis. Não desaparece completamente, porque existe uma diferença importante entre quem perdeu o interesse e quem está emocionalmente dividido. Quem perdeu o interesse simplesmente segue em frente, mas quem está em conflito permanece orbitando a concesso, mesmo à distância, mesmo em silêncio, mesmo sem admitir, porque uma parte dele ainda está tentando compreender aquilo fora cutamos com o incher daquilo que senta. Na visão junguana, aquilo que nos transforma inevitavelmente nos confronta. E poucas coisas confrontam tanto um homem quanto perceber que alguém atravessou suas defesas emocionais. Porque agora ele já não pode fingir que o mesmo,
já não pode voltar completamente ao estado anterior. Algo foi despertado, algo ganhou vida, algo começou a exigir atenção. E quanto mais ele tenta ignorar, mais o inconsciente encontra maneiras de lembrá-lo. Através da saudade, da curiosidade, das lembranças recorrentes, dos pensamentos inesperados, dos sonhos, das comparações involuntárias. E exatamente nesse estágio que começa uma luta ainda mais profunda. Uma luta entre aquilo que ele deseja sentir e aquilo que acredita que deveria controlar. Uma batalha silenciosa que acontece longe dos olhos de todos, inclusive dos dele próprio. E quando essa batalha se intensifica, surgem sinais psicológicos muito específicos que revelam que o afastamento não é tão simples quanto parece. Quando um Shiryuki, de mente, há um Shiryuki, deve-se cujamente, docemente, deve-se cujamente, de mente Shiryuki, deve-se cujamente, o homem começa a travar essa batalha interna, seus comportamentos passam a revelar aquilo que suas palavras escondem. E essa é uma das características mais fascinantes da psicologia humana. As pessoas podem controlar o que dizem, podem controlar a imagem que tentam transmitir, mas raramente conseguem controlar completamente aquilo que o inconsciente expressa através de suas acusações. Por isso, quando um homem está se afastando por causa de um conflito emocional profundo, surgem pequenos sinais, e sinais discretos, quase invisíveis, mas extremamente reveladores. O primeiro deles é uma presença que não desaparece por completo. Isso pode parecer contraditório. Ela está se afastando porque continua presente. Porque existe uma diferença enorme entre querer distância e conseguir se desligar emocionalmente. Quando o interesse realmente desaparece, a energia da consciência se dissolve. Não existe mais tensão. Não existe mais curiosidade. Não existe mais necessidade de acompanhar. Mas quando a taça chegar-se, fochou um camamble prefere. Conflito interno, a situação é diferente. Ele cria distância física ou emocional. Porém continua conectado psicologicamente. Observa, acompanha, procura informações, mantém algum tipo de contato indireto. Como se uma parte dele ainda estivesse tentando preservar o vínculo enquanto outra insiste em se proteger. Esse comportamento muitas vezes não é planejado. Ele simplesmente acontece. Porque o inconsciente busca manter proximidade com aquilo que considera significativo. E quanto mais furana senet furifus. 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 E editam suas será tineria. Significativa a consenso se torna mais difícil e abandona-la completamente. O segundo sinal aparece na forma de reações desproporcionais. Talvez você tenha percebido isso. Em certos momentos, algo pequeno parece afetá-lo mais do que deveria. Uma mudança de comportamento sua. Uma ausência. Uma nova atitude. Uma distância inesperada. Se ele estivesse emocionalmente indiferente, essas coisas passariam despercebidas, mas não passam, porque, apesar do afastamento, ele continua investido emocionalmente. E quando existe investimento emocional, existe impacto. Mesmo que ele tente esconder, mesmo que jamais admita, Jung compreendia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas encontra caminhos alternativos para se manifestar. E sentimentos reprimidos frequentemente retornam sob a forma de irritação, confusão, inquietação ou comportamentos contraditórios. Somos anos ou somos estranhamente sensíveis justamente quando tentam parecer indiferentes. O que parece frieza pode esconder turbulência. O que parece desinteresse pode esconder conflito. O que parece distância pode esconder apego. Existe ainda um terceiro sinal que costuma passar despercebido. Ele começa a lutar contra pensamentos recorrentes. E essa luta produz um comportamento muito específico. Quanto mais tenta não pensar, mais pensa. Quanto mais tenta esquecer, mais lembra. Quanto mais tenta recuperar o controle emocional, mais percebe que algo continua escapando. A mente humana possui uma característica curiosa. Aquilo que tentamos eliminar a forca frequentemente ganha ainda mais espaço, e como tentar impedir uma onda de alcançar a praia, quanto mais resistência existe, maior parece sua forca. E muitos homens entram exatamente nesse ciclo. Tentam racionalizar, tentam se distrair,
tentam se convencer de que não é importante, mas o sentimento continua retornando, porque sentimentos profundos não obedecem ordens. Eles exigem integração, e quando essa integração não acontece, surge uma sensação constante de incompletude. Algo permanece aberto, algo permanece pendente, algo continua chamando a atenção dentro dele, e nesse momento que frequentemente aparece o quarto sinal, as comparações involuntárias, mesmo quando tenta seguir em frente, mesmo quando conhece outras pessoas, mesmo quando continua sua rotina, ele percebe algo estranho. As novas experiências não produzem o mesmo impacto. As novas conversas não despertam a mesma sensação. As novas conexões parecem superficiais, 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 superficiais. Comparação. Isso acontece porque o inconsciente não compara apenas pessoas. Ele compara experiências emocionais, compara profundidade, compara significado, compara transformação. Quando uma mulher desperta aspectos profundos da psique masculina, ela deixa de ocupar apenas um lugar na memória. Ela passa a ocupar um espaço simbólico, um espaço associado a emoções específicas, a descobertas internas, a mudanças psicológicas. E substituir isso raramente e simples, porque ele não está comparando rastos. Está comparando estados emocionais. Está comparando aquilo que sentiu. E essa diferença é enorme. Mas talvez o sinal mais revelador de todos seja outro. Algo muito mais silencioso, muito mais profundo, muito mais difícil de perceber. Ele começa a travar uma luta contra a própria vulnerabilidade. Por fora parece apenas um homem tentando manter controle. Por dentro, existe alguém tentando evitar uma verdade emocional, porque reconhecer o impacto que você teve significa reconhecer algo que ele talvez tenha passado anos evitando, que precisa de consenso, que deseja intimidade, que não é tão autossuficiente quanto imaginava, que certas pessoas conseguem atravessar barreiras que ele acreditava serem intransponíveis. E isso ameaça diretamente a imagem que construiu de si mesmo. O ego resiste. A sombra reage. As defesas entram em ação. Mas, paradoxalmente, essa resistência acaba revelando a importância daquilo que ele tenta evitar. Poucas pessoas lutam tão intensamente contra algo que Tomás começou. Não possui significado. Poucas pessoas fogem daquilo que não desperta nada. O afastamento emocional costuma carregar uma mensagem oculta. Uma mensagem que raramente é verbalizada. Algo dentro dele foi tocado, algo foi despertado, algo saiu da escuridão e começou a exigir reconhecimento, e é exatamente por isso que algumas distâncias parecem tão estranhas, porque elas não possuem a energia de um fim, possuem a energia de uma fuga de mocos que cresceram além do que ele imaginava, fora custa vorado do que ele imaginava, conseguir administrar. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa história. Porque nem todo afastamento nasce apenas do medo de sentir. Às vezes ele nasce do medo daquilo que os sentimentos exigem. E quando um homem percebe que um consenso pode mudar sua vida, seu comportamento pode se tornar ainda mais contraditório. E nesse estágio que o inconsciente começa a revelar motivações que nem ele próprio consegue enxergar claramente. E compreender essas motivações muda completamente a forma como ele vai saber como exerce de seu comando. Você interpreta o silêncio dele. Existe uma razão pela qual algumas conexões provocam mais resistência do que outras. Não é apenas porque os sentimentos são intensos, e porque certas pessoas despertam possibilidades que mudam quem somos. E toda transformação profunda, por mais desejada que seja, também carrega medo. Quando um homem se afasta após desenvolver um vínculo significativo, muitas vezes ele não está apenas reagindo ao que sente por você. Ele está exercendo essa canção que você exige dele.
Porque sentimentos verdadeiros raramente permanecem apenas no campo das emoções. Eles começam a fazer perguntas desconfortáveis. Perguntas que o obrigam a olhar para aspectos da própria vida que talvez estivesse evitando. De repente ele começa a questionar suas prioridades, suas escolhas, seus relacionamentos passados, suas crenças sobre amor, sua capacidade de compromisso, sua própria identidade. E nem todos estão preparados para esse confronto. Carl Jung acreditava que o crescimento psicológico acontece quando deixamos de fugir daquilo que o inconsciente tenta nos mostrar. Mas esse processo nunca é confortável, porque antes da clareza existe confusão, antes da integração existe conflito, antes da transformação existe resistência. E muitos homens entram exatamente nessa fase quando uma mulher se torna emocionalmente importante e que a sua deixa de ser apenas prazerosa. Ela passa a ser reveladora. E aquilo que revela também confronta. Imagina alguém que passou anos foranilho pisaniçou, acreditando que não precisava de ninguém. Que construiu uma vida baseada em independência emocional. Que aprendeu a sobreviver sozinho. Então surge uma experiência que contradiz silenciosamente essa narrativa. Ele percebe que pensa em você sem querer, que sente sua falta em momentos inesperados, que sua presença altera seu estado emocional, que suas palavras permanecem ecoando na mente muito depois da conversa terminar. Essas percepções parecem pequenas, mas psicologicamente são enormes, porque futamos sinfônios, mais sinfonosha. Cama desmontar uma identidade construída ao longo de muitos anos. E toda vez que uma identidade é ameaçada, o ego reage, não para destruir a mudança, mas para impedir que ela aconteça rápido demais. E por isso que tantos homens oscilam, avancam, recuam, se aproximam, desaparecem, demonstram interesse, depois criam distância. O comportamento parece incoerente, mas existe uma lógica interna. Uma parte dela está sendo puxada em direção a consenso. E outra parte está tentando preservar a versão antiga de si mesmo, e como permanecer entre duas portas, sem conseguir voltar completamente, mas também sem coragem para atravessar. E existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo, algo relacionado à sombra. Na psicologia junguiana, a sombra contém tudo aquilo que foi rejeitado, escondido ou reprimido ao longo da vida. Não apenas os defeitos, mas também necessidades legítimas, desejos autênticos, sensibilidades negadas, partes humanas que foram consideradas perigosas. Muitos homens carregam na sombra uma enorme necessidade de amor, de acolhimento, de intimidade emocional, mas passaram tanto tempo negando essas necessidades que elas se tornaram quase invisíveis para a consciência. Então surge alguém capaz de despertar exatamente essas dimensões esquecidas. E o efeito pode ser avassalador, porque agora ele não está apenas conhecendo você, está conhecendo partes de si mesmo que estavam enterradas. E isso muda tudo. A mulher costuma enxergar apenas o comportamento, mas o verdadeiro drama está acontecendo internamente. Existe um homem tentando entender por que aquela consciência o afeta tanto. Tentando descobrir porque não consegue simplesmente ignorar, tentando compreender porque o afastamento não produz o alívio que imaginava, porque esse é um detalhe importante. Muitas vezes ele acredita que a distância resolverá o conflito, que basta criar espaço, respirar, se afastar um pouco, e tudo voltar ao normal. Mas não volta, porque o problema nunca foi a proximidade. O problema é aquilo que a proximidade revelou. E revelações não desaparecem apenas porque escolhemos evitá-las. Elas continuam existindo. Continuam trabalhando silenciosamente dentro da psique. Continuam influenciando pensamentos, emoções e comportamentos. Por isso alguns homens se surpreendem com a própria reação ao passar do tempo. Achavam que esqueceriam. Não esquecem. Achavam que a intensidade diminuiria rapidamente. Não diminui. Achavam que a distância encerraria o processo, mas percebem que algo permanece vivo. Porque certas conexões não deixam marcas apenas no coração. Deixam marcas na estrutura psicológica. Transformam percepções, expandem consciência, revelam dimensões ocultas da personalidade. E quando isso acontece, não é possível simplesmente voltar a ser quem se era antes.
Existe ainda outro aspecto que raramente é discutido. Ele isso que o afastamento não acontece porque vocês têm medo de perder você. Acontece porque vocês têm medo do quanto perder você poderia machucá-lo. Essa diferença é fundamental, porque revela uma vulnerabilidade que muitos homens tentam esconder até de si mesmos. Quanto mais importante alguém se torna, maior o risco emocional envolvido, e para quem já experimentou dor profunda no passado, esse risco pode parecer insuportável. Então o inconsciente cria uma solução aparentemente lógica. Afaste-se antes de se envolver demais. Proteja-se antes que seja tarde. Recue antes que a dependência emocional cresça. Mas existe um problema. Os gases sentimentos não obedecem a estratégias defensivas. Eles continuam crescendo em silêncio. Continuam buscando espaço. Continuam exigindo reconhecimento. E quanto mais são reprimidos, mais energia acumulam. E por isso que alguns afastamentos carregam uma tensão tão intensa, porque não são afastamentos construídos sobre a ausência emocional. São afastamentos construídos sobre excesso emocional. Existe algo que ele não consegue ignorar, mas também não consegue encarar completamente. Vê-se exatamente nesse ponto que surge a pergunta mais importante de todas. O que acontece quando um homem finalmente para de fugir? O que acontece quando a distância deixa de funcionar? Quando o silêncio já não oferece proteção? Quando o inconsciente se torna impossível de ignorar? A resposta para essa pergunta revela o verdadeiro significado do afastamento. E talvez explique algo que, até agora, permaneceu escondido sob a superfície de tudo o que você viveu com ele. Chega um momento em que toda fuga encontra seu limite, o momento em que o silêncio deixa de anestesiar, em que a distância deixa de trazer alívio, em que as distrações já não conseguem ocupar o espaço que uma concesso deixou para trás. E quando esse momento chega, algo profundo começa a acontecer dentro da psique masculina. Porque o inconsciente pode ser ignorado por um tempo, mas raramente para sempre. Aquilo que foi reprimido continua procurando uma forma de ser reconhecido. Aquilo que foi evitado continua retornando. Aquilo que foi empurrado para a sombra continua esperando o instante em que poder emergir novamente. E por isso que alguns homens passam meses, às vezes anos, tentando explicar racionalmente uma concesso que nunca foi racional. Eles procuram justificativas, procuram defeitos, procuram argumentos, mas nenhuma explicação parece suficiente. Porque aquilo que os marcou não aconteceu apenas no nível da lógica. Aconteceu em uma camada muito mais profunda, naquela região da alma onde as palavras raramente conseguem furanion-miusa tabistu muito tindana-se usara curiosuishin, mais o miusa bistu muito tindana-se usara curiosuishin, vonara sucubisu que lhe conseguem, vonara sucubisu que lhe conseguem, usara curiosuishin, vonara sucubisu que lhe conseguem, 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 vonara sucubisu que lhe conseguem alcançar. E nesse ponto que muitas coisas começam a fazer sentido, ele percebe que não estava fugindo apenas de você, estava fugindo do que sentia. Percebe que não estava tentando criar distância da concesso. Estava tentando criar distância do impacto emocional que ela provocava. Percebe que não era sua presença que o assustava, e era a transformação que essa presença despertava. Carl Jung dizia que os encontros mais importantes da vida não acontecem por acaso. Eles possuem a capacidade de querer. Anheu que dava nessora saunas aqueles unsa queixa. Revela aspectos desconhecidos da nossa própria natureza. E talvez essa seja uma das razões pelas quais certas pessoas permanecem vivas dentro da memória muito depois de terem partido. Não porque foram perfeitas, não porque a história foi ideal, mas porque despertaram algo que jamais voltou a dormir completamente. Quando uma mulher toca dimensões profundas da psique masculina, ela frequentemente se torna mais do que uma pessoa. Ela se torna um símbolo, um espelho, uma experiência de si, autoconhecimento. Uma ponta para partes esquecidas do próprio homem. E é desmontimista por isso que alguns afastamentos carregam tanta dor silenciosa, porque aquilo que ele está deixando para trás não é apenas alguém.
e também uma versão de si mesmo que existia naquela concesso. Uma versão mais aberta, mais vulnerável, mais consciente dos próprios sentimentos, mais próxima daquilo que realmente desejava. E abandonar essa versão nem sempre fácil. Na verdade, muitas vezes impossível. Enerse que, homem tu cozerte que varaquirvel. Vês que a consciência se expande, ela não retorna ao estado anterior. Algo foi visto, algo foi sentido, algo foi compreendido, mesmo que parcialmente, mesmo que contra a vontade dele. Por isso, quando o afastamento nasce de conflito emocional e não de indiferença, o tempo costuma produzir efeitos curiosos. A distância que deveria apagar acaba iluminando, o silêncio que deveria encerrar acaba revelando. A ausência que deveria enfraquecer acaba mostrando o que realmente tinha valor. Não porque amar-te estranho, distância cria amor, mas porque ela expõe aquilo que já existia, sem distracaus, sem rotinas compartilhadas, sem conversas constantes, sem presença física. Resta apenas a verdade emocional, e essa verdade nem sempre é confortável. Porque agora ele precisa encarar uma pergunta da qual fugiu durante muito tempo. Por que essa concesso continua ocupando espaço dentro de mim? Porque ainda penso nela. Porque certas lembranças continuam retornando. Porque sigo comparando experiências. Porque algo permanece incabado. Essas perguntas marcam o início de uma nova fase. A fase em que o homem deixa de lutar apenas contra os sentimentos e começa a tentar compreendê-los. Nem todos chegam a esse ponto. Alguns permanecem presos às próprias defesas. Alguns continuam fugindo. Alguns passam a vida inteira evitando aquilo que poderia transformá-los. Mas outros escolhem olhar para dentro. Escolhem enfrentar o desconforto. Escolhem reconhecer a verdade. E quando isso acontece, uma realização importante, fornando-se que se beca sócio, 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 fornando-se que se beca merde. A percecal de que vulnerabilidade não e fraqueza, de que sentir não e perder controle, de que amar não significa desaparecer dentro do outro, de que consciência não e ameaça, e crescimento, e expansão, e encontro. Mas talvez a revelação mais importante seja outra. Talvez o verdadeiro significado do afastamento nunca tenha sido descobrir o que ele sente. Talvez tenha sido compreender o que está acontecendo dentro dele. Porque quando você entende os mecanismos psicológicos por trás do comportamento, o silêncio deixa de parecer um mistério absoluto. Você começa a enxergar aquilo que existe sob a superfície. Os conflitos, as resistências, as projecos, os medos, as feridas, as contradicos. E percebe que seres humanos raramente se afastam apenas por aquilo que sentem. Frequentemente se afastam por aquilo que não sabem como sentir. Esse é o paradoxo que tantas mulheres observam sem conseguir explicar. O homem parece distante, mas continua afetado. Parece frio, mas permanece conectado. Parece ausente, mas algo nele continua voltando. Porque o comportamento visível nem sempre revela a realidade invisível. Generisses, aquilo que parece rejeição e apenas uma luta silenciosa entre desejo e medo, entre apego e autoproteção, entre vulnerabilidade e controle, entre quem ele e quem está sendo chamado a se tornar. Talvez ele esteja se afastando, talvez realmente exista distância, mas agora você compreende algo que antes permanecia oculto. Nem toda distância nasce de rinto, nasce da asabum. Ring fen toda distância nasce de rinto, nasce da asabum. Ring fen toda distância nasce de rinto, nasce da asabum. Ring fen toda distância nasce de rinto, nasce da asabum. Falta de sentimento. Às vezes ela nasce exatamente da dificuldade de lidar com a profundidade dele.